Gente, eu não sei quantos de vocês amam sua Bíblia, quantos de vocês têm a Bíblia, quantos de vocês leem a Bíblia, mas eu queria te incentivar a trazer sua Bíblia na igreja. Eu queria incentivar que você lesse sua Bíblia, e eu gostaria que você ficasse de pé comigo para que a gente lesse a Bíblia em nome de Jesus, amém? Eu acho que a gente vai simplificando algumas coisas e algumas delas caem num relaxo, caem num simplismo. E a gente é uma igreja não religiosa, mas eu acho que a gente não pode abandonar marcos do Senhor. Então tenha temor, sabe, de ler a palavra, buscar entendimento da palavra. Eu queria ler esse texto sagrado com você. Jeremias capítulo 35, se tiver com sua Bíblia aí, se não pode ligar a sua Bíblia ou pode ler na tela. Jeremias 35, a Bíblia diz assim: durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os filhos e toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei para o templo do Senhor, a sala dos filhos de Anã, filho de difícil aqui, homens de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Mazeías, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho, alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Nem vocês, nem os descendentes de vocês beberão vinho. Vocês não construirão casas, não semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra a qual são nômades. Temos obedecido tudo o que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos, nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para as nossas moradias, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: venha, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição de obedecer às minhas palavras? Perguntou o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem dos seus antepassados. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Até aqui só, pode se assentar em nome de Jesus. Meus amigos, eu amo a história dos recabitas. Eu amo essa história de família espiritual. Eu não amo o evangelho. Muitas vezes me envergonho de ser confundido com esse abuso religioso, evangélico que nós vemos para todo lado. Hoje em dia o versículo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, não fala mais de inimigos, mas provavelmente fala de falsos cristãos. Você olha para um lado, mercadores da fé, olha para o outro lado, profetas do Pix, olha para o outro lado, abusos ou engajamento de network, etc. Está lá tudo travestido de reino de Deus. Mas a verdade é: quem é o dono da igreja? É uma boa pergunta. Quem é o Senhor da igreja? É uma boa pergunta. A igreja tem um padrão, e o padrão da igreja está dentro da Bíblia. E quando você é ouvinte da palavra e não leitor, você pode estar ouvindo a pessoa errada. Você pode estar ouvindo a pregação errada.
E isso vai colocar dentro de você um conteúdo errado. E Deus não é responsável por aquilo que Ele não disse. Mas Deus é escravo daquilo que Ele falou. Ele é Senhor. Quando Ele diz, vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Então, olhando nesses dias, eu me desespero. Eu olho para os lados e às vezes alguém fala assim: Lê, por que você não traz tal pregador aqui? Gente, ele é bom, mas as pessoas que ele aprova não são. E será que todo mundo aqui tem o filtro para saber, para ver o engajamento do cara, a rede social do cara e quem ele está recomendando? É muita gente recomendando piramideiro, é muita gente recomendando cara do tigrinho, é muita gente recomendando esqueminha em Orlando, em que você vai entrar e vai se dar mal. Gente, de verdade, eu prefiro diminuir a igreja em quantidade de pessoas e selecionar o nível do coração delas, do que ir aumentando e baixando o padrão das Escrituras. Vamos lá, alguém, gente? Não me deixe sozinho nessa pregação. E se você for embora hoje, vai só no final, para eu não ficar com vergonha. De repente, você abre a sua Bíblia, está lá um tal de Recabe, pai de Jonadab. E aí o Senhor pede uma coisa sinistra, mas antes de eu entrar nessa mensagem, eu gostaria que você sempre entendesse: Deus se move por princípios que Ele mesmo criou. Deus se move por fundamentos que Ele mesmo criou. Quando Deus escolheu Adão e Eva, Deus falou: eu quero um governo na terra. Quando Deus escolheu Adão e Eva e disse: multiplique-se, Ele escolheu uma liderança para a família. E se você é um homem, não lidera a sua família. Se você é uma mulher, não lidera a sua família, você já está fadado a todo tipo de atrocidade, ruína, desgraça e insucesso. O homem foi chamado para ser um tipo de Cristo. A mulher foi chamada para ser um tipo de igreja. E ambos apontam para o grande evento da Bíblia. O grande evento da Bíblia não acontece em Orlando. O grande evento da Bíblia não acontece em Jerusalém. O grande evento da Bíblia acontece na boda do Cordeiro. Felizes os convidados para a boda do Cordeiro de Deus. E agora, mais feliz do que ser convidado é ser a noiva. E eu não tenho tempo hoje para te ensinar isso, mas vai ter muito convidado que não é a noiva. E vai ter a noiva. Por quê? Porque salvação te coloca para dentro dos portões celestiais. Você entra para o átrio através da salvação, mas você pode ir mais longe através do galardão, através da fé. Você não pode fazer nada para Jesus te amar mais, mas você pode fazer tudo para Ele ter mais prazer na sua vida. Você não pode fazer nenhuma coisa para Ele te amar mais, mas você pode fazer muita coisa para Ele ter muito prazer em você. E à medida que você vai fazendo isso, você vai dando passos na eternidade para os lugares celestiais mais próximos. Agora, a Bíblia diz em Apocalipse, lá no capítulo 19, que a noiva, ela recebe algo para vestir, para se casar. Ela recebe um vestido de noiva, de linho fino, puro, branco, que representa o quê? As obras justas dos santos. Queria te dizer que tem muito espírita, que tem muita obra, e ele tem um vestido de noiva maravilhoso. Mas a salvação não vem pelas obras, ela só te dá o vestido. A salvação vem pelo sacrifício de Jesus. Mas tem muito crente que tem a salvação, mas não tem vestido. Quando eu não caminho nisso, eu não tenho vestido. Quando eu faço a obra, eu não tenho vestido. Quando eu não tenho investimentos na eternidade, eu não tenho vestido. Vestidos são as obras justas dos santos. Então você está nesse momento tecendo o seu vestido, fazendo a obra de Deus e colocando pedrinhas na sua coroa. A coroa é para tirar no pé dele quando ele entrar na sala, e o vestido é para que você não seja pego nu naquele dia. Nudez na Bíblia fala de condição de pecado. Nudez na Bíblia fala de falta de aliança. Agora pense comigo, o Senhor fala com um dos seus profetas mais intensos, mais absurdos, Jeremias. Se você lê Jeremias, ele é tido como o profeta depressivo, o profeta da tristeza. Às vezes, quando eu me sinto triste, eu leio Jeremias e falo: cara, como eu sou um cara feliz. Porque Jeremias era muito triste mesmo, gente. E não há o que faça aquele cara ter alegria. E o pior, ele profetiza por muitos anos, e quase nada do que ele profetizou se cumpriu. Eu acho que essa é a parte mais difícil de ser profeta nos dias de hoje. Porque se você fica profetizando o que vai vir, e Deus é longânimo, Ele não quer que venha nada ruim agora. Ele vai dar bastante chance para Ele alinhar muita gente.
Só que você continua ministrando e pregando e as coisas não acontecem. Seu coração, gente, tem que ser levado pelo Espírito Santo, porque Deus não tem prazer na perda de ninguém. Então, quando vem uma pregação de exortação, obviamente Deus está te chamando para o legado, para a filiação e para a família espiritual. Ele não está pensando em trazer um castigo sobre a sua vida. Diga aleluia. Agora, quando você pega o nome Jonadab e Recabe e traduz os nomes na sequência, você tem o seguinte nome para essa família espiritual: Cavaleiros do Javé Disposto. Cavaleiros do Javé Disposto é os guerreiros de Deus quando Ele quer atuar. Significa agentes do Senhor quando Deus está fazendo algo. Essa família espiritual, ela vem de Jetro. Jetro era o sogro de Moisés. E aí dali sai essa família dos recabitas, e eles não eram povo de Deus, eles não eram Israel, mas à medida que Israel vinha vindo nas batalhas e conquistando os povos, eles falaram: cara, a gente quer ser povo de Deus também. Eles se converteram a povo de Deus e começaram a andar junto. Só que nesses dias, Jeremias está falando com Judá. O reino dividido ficou entre Israel e Judá. Judá agora está lá na onde tem Samaria, era aquele reino. Judá está desviado das coisas do Senhor. Deus está usando Jeremias para profetizar para Judá. E o que Deus faz? Faz uma coisa muito intrigante. Olha isso, versículo 2 e 5, você vai perceber que Jeremias leva eles para onde? Para o templo. Pus diante deles taças e copos cheios de vinho e disse: bebam. Mas eles se recusaram. Gente, se eu fizesse uma reunião no templo da Poema, chamasse ele da nossa conferência máxima e trouxesse você aqui e sentasse você nessa cadeira e te oferecesse coisas como vinho, muito vinho, bebe aí. Qual seria a sua reação? Eu tomo um vinhozinho de vez em quando, então deixa eu piorar isso. Eu pego, faço uma mesa e coloco muita cachaça, muito uísque, muito charuto. Vamos lá, galera, vamos beber e vamos fumar. Será que vocês fariam? Eu faria, meu pastor que está falando. Eu faria na igreja. Eu faria uma conferência de homens machos. Uma conferência. Vamos pendurar Harley Davidson no teto, vamos pôr um polidense aqui. Não, Leandro, mas você foi muito radical. Então, beleza, vamos ficar só com o vinho. E se eu servisse o vinho para você, você tomava? É no templo, é o maior profeta que Deus tem naquela época, e é palavra de Deus para aquele povo. Assim diz o Senhor: beba o vinho, cheers. Vem cá, como se reagiria? Pensa comigo, é assim que nós aprovamos os profetas hoje. Só porque o profeta acertou, você aprova. Você não sabe se Deus está te provando? Ô gente, tem um monte de feiticeiro no nosso meio, tem um monte de adivinho no nosso meio. Eles estão tomando os púlpitos das igrejas, eles estão fazendo campanha nos lugares. Eu já peitei pessoas por falta de caráter, essas pessoas se juntam, fazem uma conferência e o povo da nossa igreja cai nessa cilada. Será que está faltando família espiritual para vocês? Gustavo acabou de falar uma coisa que é difícil para nós. Eu não escuto muitos pregadores, mas por que a gente vai ouvir? Você não conhece a vida do cara. A igreja brasileira tem mania de exaltar dom, enquanto Deus leva a sério caráter. A jumenta de Balaão não foi salva, mas profetizou. O galo não foi salvo, mas cantou para Pedro. Você está entendendo? Deus usa até o diabo, gente, se ele quiser. Dom de Deus não é sinônimo de aprovação, mas caráter e governo é sinal de fruto de Deus. Não podemos mais ser uma igreja tola. Não podemos ser uma igreja que cai no link de engajamento, mas uma igreja que sente a unção de Deus, que discerne o caminho de Deus, que discerne palavras de Deus. Então presta atenção, eles se recusaram à palavra de Deus.
A palavra de Deus se você estuda esse texto, você vai perceber uma coisa sinistra. Deus não está falando que vai provar os recabitas. Deus fala: Jeremias, bota eles no templo e dá o goró para eles. Bebe aí. Nós não bebemos, porque Jonadab, nosso líder, diz que seu pai Recabe diz para nós que nós não podemos beber vinho. Gente, vinho aqui representa aquilo que é lícito, mas é perigoso quando embriagado. E se você não tem controle, você devia fugir disso. Vou te dar um exemplo simples. Eu fujo do futebol. Cara, e eu fujo do futebol por 2 motivos. Primeiro, que eu sou ruim. E segundo, porque se o cara entra e dá um chute em mim sem bola, eu esqueço que eu sou crente. E o que eu já vi de futebol de igreja, gente, saindo palavrão, saindo na porrada, o cara perde o ministério, mano. Então sabe o que eu prefiro? Não. Se eu sei que o diabo está ali atrás daquela parede, eu vou andar para o lado de cá. Eu não sei no que você é tentado, no que você cai, mas eu sei o que eu caio. Gente, coisas que tem competição, você pode se esbarrar, eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade com isso. Porque eu não consigo manter os frutos do Espírito latente. Ah, obrigado. Você me chutou, mas tudo bem, amigo, não tem problema, te perdoo. Ô, cara, eu não bato num cara, mas eu deixo ele fazer o gol. Agora, cara, eu vejo os irmãos da igreja, eles não são mais crentes quando eles vão jogar bola. Cara de Deus. Eu sei que isso não acontece em Orlando, só acontece no Gás e em Taubaté. Mas olha só, primeira chave que eu quero que você pegue dos recabitas. Obediência não depende de lugar, mas de convicção. Você sabe por que tem pastor que abusa de pessoas? Porque tem pessoas que são trouxa. Ele é endiabrado e a pessoa tem 50% de sociedade nesse abuso. Você vai permitir um pastor abusar de você? Você vai permitir um líder abusar de você? Você vai permitir uma pessoa fazer coisas erradas o ano inteiro e depois chegar para você e falar: ah, me ajuda aí, a culpa é sua também? Você vai permitir isso? Gente, já viu um provérbio que não está na Bíblia? Todo dia sai de casa, o quê? Vamos lá, gente, pode falar. Um trouxa, quem mais? E um esperto. Em Orlando, parece que todos eles moram em Orlando. Só tem 50-50 aqui, é o trouxa e o esperto. Meu Deus do céu, gente. Você está sendo enrolado por quem ou você está sendo enrolado por quem? Cara, às vezes eu falo com uns pastores amigos meus da cidade: mano, cuidado com isso. Ô, cara, isso é uma benção. Eu falo: meu, mas você não pode ver mesmo, né? Você não consegue enxergar mesmo. Aí o que eu faço? Eu não quero ter aliança. Como que eu vou continuar aliança com pessoas que não podem ver o que Deus está mostrando? Profetas verdadeiros estão gritando dos telhados: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus, mas tem uma nação inteira de profetas que não são profetas, dizendo que você vai vencer mesmo que você não mude de vida, que você vai vencer mesmo que continue no pecado, que você vai... Não, isso não é verdade, isso é do inimigo, em nome de Jesus. Gente, os recabitas tinham uma cultura tão forte que não foram corrompidos nem pelo ambiente religioso e nem pelo profeta Jeremias. Vamos lá, alguém, gente. Cara, faz 15 anos que eu sou cuidado por um único pastor, Mark Schubert. Nesses 15 anos, o Brisa fala na minha vida, Gustavo fala na minha vida, Zé Barreto fala na minha vida, Lucas Barreto fala na minha vida, Léo Barreto fala na minha vida. Nesses 15 anos, a Érica fala na minha vida, nesses 15 anos, minha sogra, minha mas eu tenho um pastor, Deus me revelou um homem. Ele nunca me pediu algo abusivo, e se pedisse eu não ia fazer. Porque você tem que respeitar os líderes se eles estão na palavra. Se eles estão fora da palavra, sai fora. Quanta gente escreve no meu Instagram: ah, eu sou abusado aqui na minha igreja, e é o sogro que abusa. Chuta essa obra de feitiçaria num combo completo. Isso aí não é igreja, e esse cara não é seu senhor. Gente, as pessoas precisam ser libertas daquilo que deveria libertá-las. Tem muita gente que tem que ser liberto da igreja, porque essa igreja não é de Jesus, ela não tem um senhor, ela não tem um dono. Agora, os recabitas, eles tinham uma cultura.
Jeremias convida, os caras falam, não fazemos, e tem mais, não é só isso que a gente não faz, tem mais 3 coisas que a gente não faz. Segundo ponto que eu quero que você guarde, está lá entre o verso 6 até o 10. Nunca beberemos vinho, porque nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Eles obedeciam não por entenderem tudo, mas por honrar quem os instruiu. Gente, deixa eu falar uma coisa muito difícil para você em Orlando. Talvez você já foi abusado por tantos lugares, até mesmo no seu país, aí você veio parar aqui. Cara, você pode não gostar da gente, mas você não pode não fazer o que a gente está pregando na palavra. Se você decidir não fazer, está nos custando muito ficar fiel na palavra. Está nos custando reputação, está nos custando clubismo, está nos custando amizadezinha, está nos custando vários rolezinhos para pregar a verdade na Tora. Aí se você pega ela e negligencia e finge que ela não existe, cara, você é condenado. Você já parou para pensar nisso? Condenado. Por quê? Porque você está num ambiente saudável em que nós estamos lutando para a verdade prevalecer e permanecer no nome de Jesus. Cara, isso deveria ser um motivo de honra. Eles não entendiam por que não. Não apareceu uma geração, eu quero que Recabe vai se lascar. Se quiser eu bebo vinho, eu sou livre, eu não sou religioso. Cara, cuidado. Tem coisa que não tem a ver com religiosidade. Presta atenção, eu tenho 45 anos. Eu me lembro quando eu tinha 30 anos, eu queria fazer algumas coisas. E o Espírito de Deus falava, você não pode. Por quê? Porque você está sendo uma referência aqui nessa cidade. Que você é o pastor que não caiu aqui nessa cidade. Você é o pastor dessa cidade que não vendeu a igreja para o Telex Free. Você é o pastor que não... Então não pode fazer qualquer coisa que você acha que pode, Leandro. Eu falei, mas quando que eu vou poder? Tem coisa que algum dia, tem coisa que nunca. Mas por quê, Deus? Porque você é pastor. É uma palavra de recabita para a minha vida. Agora eu vou exigir isso de todos vocês? Não, nem todos foram chamados a pastores. Mas qual é a palavra que Deus tem exigido do seu coração e às vezes você nega em entregar? Vamos lá, alguém, diga aleluia, gente. Eles obedeceram mesmo sem entender. Honra é o idioma do reino. Honra é idioma e semente de recompensa. Filhos espirituais que honram a direção de seus pais trazem sobre si proteção. Se os seus filhos começar a violentar aquilo que você está ensinando, vai cair maldição sobre eles. Será que você não acha que líderes espirituais que têm voz profética genuína, quando fala algo e você não quer viver, você não está trazendo a mesma coisa para a sua vida? Claro que sim. Agora olha só, olha que coisa maravilhosa isso. No verso 7, ele diz ainda, vocês não devem construir casa, nem semear, nem plantar vinha, nem beber vinho. Ô gente, eu não sei se você já percebeu, mas essa palavra não é para os recabitas, é para todos nós. Você que está super empenhado em ter sucesso nesse mundo, como um sopro você vai passar. Você tem o mesmo nível de sucesso que você tem aqui na terra, no céu, se você partir hoje? Ô gente, é claro que eu quero estar bem posicionado na vida no milênio. É claro que eu quero estar bem posicionado na vida, lá nos lugares celestiais. Imagina um dia, você nunca deu valor para aquilo que eu estava falando, você chega no milênio, na Nova Jerusalém, quando você entra, estou eu na sacada do rei. Fazendo assim para vocês. Cara, eu tenho uma determinação dentro do meu coração. Eu quero tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem não vão comer. Eu quero vestido de noiva, eu quero coroa cheia de pedrinhas. Eu quero estar lotado de galardão. E quando Jesus se manifestar da forma que Ele é, eu quero me manifestar com Ele em nome de Jesus na ressurreição. Agora, você sabia que existe uma ressurreição e uma ressurreição mais alta? Existe uma ressurreição e um high call. Um chamado ainda mais alto. Então presta atenção. Você não deve construir, nem semear, e nem... Ei, essa preocupação dos recabitas deveria ser nossa. Cara, todo mundo que está no leito de morte não quer ver sua Corvette. Não quer ver sua bolsa
não quer ver o seu relógio. Todo mundo que está no leito quer ver sua família, queria ter tido mais tempo para as coisas que realmente faz verdadeiro sentido. A consagração deles era visível, radical e contínua. Ô gente, tem uma consagração que eu faço os pastores da Poema fazer. A gente não fica rico com dízimo. A gente pode ter um salário, porque o boi que debulha o trigo é digno do seu salário. Se alguém quer ser rico, deixa de ser pastor na Poema e vai ser outra coisa. Pode ser outra coisa e pastor da Poema? Pode, mas tem um voto que é nosso. Ninguém vai ter um salário brutal sendo pastor. Não pode. Não é bíblico. Não é verdadeiro. Não é correto, não é honesto. Pode ser empreendedor, pode vender carro, pode fazer um monte de coisa, desde que não seja ilícito. É uma regra de Deus para nós. Somos família espiritual, andamos juntos, ouvimos voz paternal e queremos ser zelosos com as coisas do Senhor. É uma regra para ser pastor nessa casa. E a gente é tão zeloso que a gente tem uns pastores meio perdido, meio perdidinho assim. Eles são tão de Jesus que eles nunca falaram, pode me dar um salário? A gente foi lá e contratou eles. Alguns a gente vai lá e troca o carro deles. A gente pega o carro, leva, troca. Nossa, cara, por que isso? Porque carro acaba, bicho. Se a gente não arruma um novo, você vai naufragar no meio da sua missão. A gente tem esse tipo de pastor, gente. Eu me lembro que um dia eu contratei um. Falei para ele, olha, cara, seu salário é esse. Dele, mas eu não prego. Eu não faço ofertório. Eu não subo do púlpito. Eu falei, cara, você visita ovelha? Você leva a Santa Ceia para a vovozinha que não consegue vir na igreja, você vai na UTI orar por pessoas, você é um pastor de ovelhas e a Poema ama pastor de ovelhas. A igreja de Jesus ama pastor de ovelhas. Agora, quantas vezes a igreja, cara, o maior contrato que ela tem é o técnico de mídia, é o líder da experiência de culto. Cara, você quer ter uma experiência de culto? Na Poema a gente vem limpar a igreja junto. É uma ótima experiência, a gente limpa junto, dá valor à igreja, se conecta, sai junto e vai comer. Vira e mexe, tem um GC aqui fazendo isso. Essa é a forma bíblica, cara. Eu não quero saber do conforto da igreja norte-americana. Eu não sou dos Estados Unidos, nem sou do Brasil, eu sou da Jerusalém Celestial. E eu quero andar nas palavras de Recabe, não na aprovação dos homens. Aleluia! Aplauda Jesus, se é para ele, aplaude. Nossa, tem alguma coisa nessa água aqui? Gostosinha? Gostosinha? Gente, ser separado por Deus é mais do que um sentimento, é um estilo de vida. Vamos lá, alguém, eu estou chamando vocês hoje para radicalidade, gente. Eu não estou falando para sentir vontade de ser igreja, ou achar legalzinha essa igreja. Eu estou chamando mais gente para o nosso time, em nome de Jesus. Eu estou chamando os 318, eu estou chamando os 300 de Gideão, eu estou chamando os 12 de Jesus, já sem o Judas já, com Matias no lugar, por favor. Gente, o verso 11 mexe com o meu coração. Quando Nabucodonosor invadiu, viemos morar em Jerusalém. Quantos de vocês não veio morar aqui por causa do que está acontecendo no Brasil, fofos? Quantos de vocês, quando Nabucodonosor começa a aprontar no Brasil, vocês vazei com visto de turista mesmo. Agora, ai Jesus, ajuda eu, F1, F2. Ai, que letra que eu escolho. Ai, meu Deus, não sei se eu sou B, O, EB1. Vamos pedir asilo. Não tem uma treta aí para a gente levantar aqui? Gente, mesmo quando tudo desmoronou ao redor dos recabitas, eles mantiveram os seus valores. Eles foram por meio de Israel, porque Israel estava mais puro na guerra. Gente, em nome de Jesus, se um dia você vê a Poema corrompida, corre daqui para o meio do povo mais puro naquele dia, em nome de Jesus, mas não permanece com uma aliança menor do que uma aliança que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Você não tem que ser poemeiro, você tem que ser cristão. Contudo, Deus tem nos levantado como uma família, um tipo de recabita para os dias de hoje. Mesmo quando tudo cai ao redor, famílias espirituais de verdade nunca vão mudar.
elas vão permanecer firmes quando tudo for abalado. Gente, quando não puder mais ter igreja, quando a igreja for perseguida mesmo, já era, veio o número da besta, vem a grande tribulação, você acha que você vai congregar onde? Onde você vai congregar? Na casa, escondido. Eu tenho até um plano de negócios para esses dias. Em vez da gente abrir igreja, a gente vai abrir negócio. E quando a polícia falar, está tendo culto aí? Não, nós estamos fazendo uma macumba para aumentar as vendas aqui, o senhor quer participar? Pode entrar. Nunca ninguém vai saber o que a gente está fazendo. Você abre um negócio, você abre uma loja de carro. Aí você enfia todo mundo lá. Está tendo igreja aí? Não. É que as vendas baixou, então a gente está aqui. Você não vai poder falar culto, então fala outra coisa. A gente está aqui fazendo voodoo aqui para ver se a coisa acontece. Gente, vai acontecer. Não adianta você ficar felizinho. Ai, aleluia, que vida maravilhosa. Vai acontecer. Jesus está voltando a buscar a sua igreja. Diga aleluia. Agora, gente, Jeremias foi instruído a Deus para fazer o quê, gente? Tentar os recabitas. No verso 2 e no 3, ele não foi tentar os recabitas, ele foi prová-los. E o dia que eu e você falamos que estamos sendo tentados, mas é Deus que está provando. Você já parou para pensar nisso? Um dia eu fui atender um cara na porta da nossa igreja, ele falou, Leandro, estou caído. Ele era pastor. Uma infiltrada dos Illuminates veio na igreja, transou comigo, eu caí, cara, acabei com o ministério. Eu falei, o quê? Ela era infiltrada, certeza, espírito de Jezabel. Falei, mas na Bíblia eu conheço Elias. Quando tem Jezabel, tem Elias. O antídoto para Jezabel é Elias, é um cara mais louco do que ela, que vai tacar fogo em tudo. Vai clamar chuva, vai clamar fogo do céu, ele vai fazer a loucura. Se você cair, o céu acabe, velho, sai fora. Não, Leandro, mas, poxa, olha a retaliação do ministério. Eu falei, irmão, sai fora. Ele falou, como assim? Você não vai me ajudar? Eu falei, o Espírito Santo não foi suficiente para você, Jesus não foi suficiente para você, a palavra de Deus não foi suficiente. Você acha que Leandrinho Barreto vai ser? Meu filho, não tem tempo para perder. Presta atenção, Hebreus 6 diz, um dia iluminado, experimentou o dom de Deus, experimentou da era que há de vir, caiu, é impossível que se levante de novo. Por que eu estou falando isso? Ele não chegou na confissão, cara, me ajuda, eu caí, amei mais o pecado do que Jesus. Não, ele ainda jogou culpa na mulher. Gente, presta atenção. Ele disse que era uma provação, aquilo era uma tentação. Ele disse que o diabo investiu aquilo. Quando o diabo vai investir contra Jó, Jó conta com a aposta do céu sobre ele. Vai lá, diabo, pode tocar, você vai ver quem é o meu servo Jó. Então, peraí, então no caso desse cara, o céu estava apostando nele e ele mergulhou no inferno. Como que é isso? Gente, a gente não quer parar para pensar em histórias ruins, até que elas aconteçam com a gente. Você devia hoje trazer robustez do Espírito Santo para dentro da sua mente, para dentro do seu coração, ter uma nova postura, ter uma nova posição a respeito de batalhas espirituais, a respeito de lutas, a respeito de provações e a respeito de tentações. Presta atenção, gente, nem toda tentação é do diabo. Algumas são apenas provações de Deus. Para mostrar quem realmente somos. O fim Deus já sabe. Deus quer que você passe pelo teste de fidelidade. Você lembra do João Kleber? Você lembra do João Kleber? Teste de fidelidade. Você acha que uma provação não é um teste de fidelidade entre Deus e você? Claro que é, meu amigo. Alguém te dá um troco a mais, teste de fidelidade. Alguém vem e faz uma fofoca para você, teste de fidelidade. Alguém te convida para sair daquilo que é lícito, correto, e pegar um atalho, teste de fidelidade. Alguém te convida para fazer uma aventura desse seu casamento de 30 anos, 20 anos, sei lá quantos anos, faz uma aventurinha, atalho, teste de fidelidade. Nem sempre é o diabo
que está ali. Há alguns dias é Deus para te mostrar, cara, presta atenção, você não é tudo o que você imagina. Ou Deus vem e faz algo daqueles com mira laser que dói. Imagina os recabitas, tendo a honra de sentar no templo, tendo a honra de sentar com Jeremias e falar: vai me desculpar, mas nós não bebe. Nós é muito louco, nós só toma santa ceia, nós não tomamos nada. Imagina essa cena. Você está feliz ainda? Agora, gente, do verso 12 ao 16, eu falei com vocês repetidamente, mas vocês não me ouviram. O Senhor não conclui a história dos recabitas. Ele vira para Jeremias e fala: Jeremias, vem cá, eu não estava falando de recabitas, eu estava falando do meu povo. Um cara diz para uma galera: vocês não bebem, vocês não têm casa, vocês não plantam e vão ser nômades. Os caras eram tipo cigano, tipo a galera que mora em Orlando. Não, muda para lá, muda para cá, e muda para lá, e vai para São Cloud, e volta para o Metro Oeste, e corre para o Indemir, e diz para alguém: cara, você não posso ficar uns dias na sua casa, sabe o que é? Eu não chego no Brasil, aí eu consigo um negócio, volto para cá. É nós, velho, não é recabita, é orlandianos. Vamos lá, alguém, gente. Era um povo louco, cheio dos remendos, cheio dos bagulho da hora. É o Brasil, cara. Deus fala assim: Jeremias, você está vendo, cara? Olha o meu povo ali, ó, não obedece o que eu estou falando. Olha esses doidos de Orlando. Eles são fiéis à palavra que os pais espirituais deles deram para ele. Gente, teve gente que veio aqui porque um profeta falou: Deus me mostra uma bandeira dos Estados Unidos. Você veio. Você nem sabe se era Deus mesmo, mas você veio. Na moral, pior que Deus vai honrar você, cara. Porque você acreditava que era Deus falando através da boca daquela pessoa. Ele vai honrar, porque Deus, Ele vai honrar como Ele fez com os recabitas. Eles não eram os queridinhos de Deus, mas eles se tornaram homem de honra, e isso chama a atenção de Deus. Vamos lá, alguém, minha gente. Os israelitas tinham lei, tinham templo, tinham profeta, mas não obedecia. Os recabitas só tinham a voz de um pai, e isso eles obedeciam. Eu já conheci muito cara tranqueira. A gente estava lá se drogando, fazendo coisas zoadas. Alguém falava assim: mano, tem uma cena ali, vamos ali roubar. Ah, não, mano, nós é maconheiro, mas nós não é bandido. Eu falava: é verdade, mano, nós é dessa fita mesmo. Saía eu e o cara, e outros caras: não, vocês são trouxa. Mano, nós podia ser louco, mas nós não era burro. Gente, vamos lá, alguém. É burrice ser desobediente. Dá para saber, sim, no meio do maior caos, o que é certo, o que não é certo, o que é honesto, o que não é honesto, o que é humildade, o que é arrogância. Obediência simples tem mais peso do que adoração barulhenta. Vamos lá, alguém, gente. Gente, eu já fui em muita conferência de avivamento, eu já experimentei toque de Deus, pum, cair e levantar transformado. Várias vezes, eu nasci nesse meio. Mas o que eu vi de gente que caía, virava no avesso, fazia uns barulhos exóticos, misturado com línguas estranhas mesmo, e depois levantava e continuava uma vida toda errada. Continuava zoando o marido, continuava zoando a esposa, continuava zoando com o dinheiro, continuava sacaneando no trabalho. Que avivamento é esse? Deus quer muito mais uma obediência tranquila do que uma religião cheia de barulhos. Vamos lá, alguém, gente. Agora, gente, a promessa de Deus sempre vai ser para quem guarda uma cultura de reino. No verso 18 e 19, o Senhor volta, Ele deixa Jeremias e o povo, volta e diga isso para os recabitas: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Deixa eu te falar para você que é fiel, e às vezes você se sente bobinho, para você que viu todo mundo entrar num esquema, e você até pensou: eu queria também, eu me arrependo de conhecer o que eu conheço, mas não entrou. Deus vai honrar cada lágrima que a gente teve porque se manteve em santidade. Deus vai honrar cada pessoa que se manteve em radicalidade celestial. Deus vai olhar para vocês nessa manhã e vai dizer o que diz para os recabitas: por causa da radicalidade de vocês em honrar uma voz paternal,
eu garanto que nunca faltará onde vocês na minha presença. Deus está trazendo sobre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos os acertos de fé que nós temos tido na presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus promete linhagem ativa no reino para quem é fiel. Famílias espirituais que mantêm a santidade geram ministérios duradouros. O favor de Deus desce como herança para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Gente, você tem noção que hoje nós estamos aqui construindo um futuro muito absurdo para os nossos filhos? Cara, eu não sei quantos aqui só fala português. Seu filho não. Seu filho tem 3 idiomas já, por causa que ele está na escola. Ele já fala espanhol, ele fala português, ele fala inglês. O seu filho está sendo gerado como um agente de transformação para as nações da terra. Nós somos só uma comunidade pequena de fé, uma comunidadezinha de brasileiros doidos morando em tendas e numa terra que não pertence a nós, mas Deus dará as nações por herança aos nossos filhos por causa desse futuro que nós estamos plantando agora. Então não desanima, cutuca seu irmão aí, fala não desanima, fala não desanima, eis que vejo um visto, animou a igreja, eis que vejo 2 vistos, meu Deus, aleluia. Agora, gente, deixa eu ler 1 Coríntios 4,14 para vocês agora. E eu queria falar para vocês uma diferença que a gente luta para ter em relação a uma denominação evangélica. Uma denominação evangélica sempre vai querer ter muitos cultos, para que você se torne consumidor da fé. Então você entrega os nossos dízimos para a gente arruma culto para os velhos, culto para as crianças, culto do skate, culto do voadora, culto do karatê, e a gente tem o culto dos faixa preta, culto dos faixa branca, e a gente tem culto de crianças, e a gente tem pula-pula ali fora, e a gente vai tendo coisas, e daqui a pouco a gente tem 30 cultos na semana. Para quê? Para você ser consumidor da fé. Ficar preso num lugar o resto da vida, sendo levado de um lado para outro. Por que você acha que a Poema tem um culto só? Nós vamos ter mais agora que tem aqui? Sim, mas não vamos consumir sua semana. Porque a gente quer você mais marido, e para isso você vai ter que conviver mais com a sua esposa. A gente quer você mais esposa, vai ter que conviver mais com o marido. A gente quer você mais engajado com a comunidade, para isso a gente fala para você participar do GC. A gente vai sempre incentivar você a viver cultura e não meramente uma religião. E eu não estou falando mal de ninguém que tem outra forma. O congregar das congregações evangélicas é aquele modelo e é isso aí. E eu não estou me metendo na vida de ninguém, mas eu penso que esse texto é um chamado de Deus para uma igreja mais alta. Eu penso que 1 Coríntios 4,14 diz assim: não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, e eu também não estou tentando envergonhar ninguém pregando essas coisas, mas procuro adverti-los como meus filhos amados. Eu não acho que vocês são ovelhas, eu acho que vocês são filhos espirituais. Ovelha se despede no final do culto, valeu, cada um com a sua luta. Filhos espirituais é se preocupar e se conectar com a vida de outras pessoas, a fim de dar destino profético para a vida delas. Versículo 15: embora vocês possam ter 10.000 líderes, 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Você já percebeu? Ainda mais nessa cidade, como tem líder que desembarca aqui para te liderar em alguma coisa. Em Orlando temos 10.000 líderes, mas não temos muitos pais. Embora vocês possam ter 10.000 tutores, 10.000 cursos, 10.000 igrejas, 10.000 ministérios, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei vocês por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo. Gente, esse nível de responsabilidade para a igreja é muito alto. É muito alto eu falar para vocês assim: Orlando, eu estou indo embora, agora eu vou fazer uma missão em outro país. Mas eu vou deixar aqui no meu lugar o Gustavo, o qual vos lembrará a minha maneira de viver no Senhor.
Demora muitos anos para você gerar o Gustavo. Demora muitos anos para gerar um filho espiritual. Paulo diz assim: vocês terão 10 mil líderes. A gente tem líder no YouTube, a gente tem líder a hora que a gente ligar a televisão, a gente tem líder em qualquer porta que a gente entrar, em qualquer mesa de negócio, churrasco de negócio, qualquer network, qualquer curso, imersão, lá você tem líder. Mas quem é seu pai espiritual? E o pior, tem muita gente que prega contra a paternidade espiritual, porque eles têm medo do paternalismo espiritual. Nós combatemos com veemência o paternalismo. Que dia que um de nós disse para vocês que vocês tinham que fazer coisa para nós? Que dia que algum de nós, líderes da Poema, exigiu que todo mundo trouxesse para nós uma honra? Nunca. Dos deveres pastorais, nós cumprimos todos. E daquilo que o pastor pode desfrutar, nós desfrutamos pouco. E não é uma reclamação, é o nosso testemunho. A gente escolheu não ser peso para a igreja. É assim que a gente desafia os líderes da Poema. Por isso que nasce Poema muito devagar. Por isso que não tem em todo lugar. Por isso que a gente não aceita um currículo de alguém que foi pastor. Porque a gente não acredita que a gente vai montar uma franquia church. A gente acredita que uma família espiritual não se divorcia, não se separa, mas ela se estende. Se Deus te levar daqui, Deus vai levar a gente com você, não tem como. Isso para nós é família. João falava com os seus ouvintes como meus filhinhos. Paulo fala que ele é o próprio pai espiritual de Timóteo. A gente vê Áquila, Priscila, Tito, dentre muitos outros filhos espirituais de Paulo. Agora pensa comigo se essa história não é bíblica. Quem é Deus? Abba, Pai. Quem é Jesus? O Pai da eternidade. Quem é o Espírito Santo? É o Pai que nos adota. Se você se sente filho de Deus e crê que é porque o Espírito Santo entrou em você e te convenceu de que você não é criatura, mas que você é filho. Ele é o Pai que nos adota. Então a igreja deveria ser o quê? Só um Pai do Senhor vai com Deus? Não pode. A igreja tem que ser uma voz paternal, um abraço paternal, um lugar paternal. Onde que a viúva vai ter marido? Onde que o órfão vai ter família? Onde que o estrangeiro vai ser família? Se essa é a religião de Deus. A Bíblia diz: pai do órfão e juiz das viúvas é o Senhor em sua santa morada. Todo crente embriagado de teologia diz que esse lugar é lá no céu. Olha, viúva, fique tranquilo, tá, dona? E você também, orfinho, fica tranquilinho, porque lá no céu, a Bíblia diz, no Salmo 68, Deus em sua santa morada é pai dos órfãos e juiz da viúva. Isso é papo furado. Sabe aonde que a família de Deus deveria estar? Pai dos órfãos e juiz das viúvas, na igreja do Senhor. A igreja tinha que ter isso como sinal. Então o que é louco? Nós podemos, como Poema, viver isso mais do que todas as outras. Porque nós somos imigrantes, irmão, e a família que você tem é quem está aqui. O resto você vê por vídeo. A sua família está aqui, seu pai está aqui, sua mãe está aqui, seus irmãos estão aqui. Não tem? Então é nós mesmo, vai ter que ser nosso priminho. Vai ter que nos amar, porque não tem para onde correr. Quando você precisa de ajuda, você pede para quem? Gente, teve gente aqui que colocou o seu filho lá na justiça, caso morrem, para outro casal aqui da igreja. Por quê? Porque não tem ninguém. Vai deixar o seu filho para os Estados Unidos? Então presta atenção. Esse texto me chama para ir além de um culto, para ir além de uma pregação. Esse texto me chama para perfurar seu coração, nem que seja preciso. Vamos, irmão, em nome de Jesus, agora você vai. Nem que seja preciso dar um calço em alguém, derruba de boca, toca a cabeça no chão, fala: olha aqui para mim, deixa a gente enfiar a palavra na sua cabeça. Já que você é cabeça dura, vamos quebrar a sua cabeça, mas vai entrar dessa vez, vai entrar em nome de Jesus. Deixa eu enfiar, abre mais, Deus, enfia a Bíblia dentro desse cara em nome de Jesus. Agora, cara, por que nós estamos pregando sobre isso? 3 coisas Deus espera que aconteça com cada um que está sentado aqui. E não dá para acontecer isso individualmente. Deus espera que a gente se transforme na noiva do Filho. Deus espera que a gente se torne a morada do Espírito. E Deus quer que a gente viva como família do Pai. De verdade, só para resumir e confrontar o sistema religioso evangélico. Quantas igrejas hoje existentes no Brasil você consegue ser essas 3 coisas?
noiva para o filho. Ah, eu já sou a noiva. É nada, nós somos a noiva. Não vai andando sozinho por aí não. Volte aqui agora. Ah, eu sou morada do Espírito. Você não é uma casinha, fofo. Nós juntos vamos ser, cada um é uma pedrinha que está sendo lavrada na pedreira de Jeová e vai ser colocado na construção de uma casa forte. Antes não éramos povo, agora somos povo de Deus, nação santa, geração eleita, povo exclusivo, chamado das trevas, transportados para a sua maravilhosa luz, para vivermos boas obras feitas em Cristo Jesus, que de antemão Ele designou para que cada um vivesse no nome de Jesus. Agora, gente, isso ou é o meu delírio, ou é a palavra profética que nós carregamos. Você acha que eu estou delirando? Você acha que não é possível existir essa igreja? Então deixa eu te dizer, a maior parte das vezes que eu sento com um líder evangélico para falar sobre isso, os caras falam que eu estou pirado. Não, Leandro, isso aí não funciona. O que funciona? Um gospel flix? Eu arrumo um monte de evento para você ficar aqui entregando o seu dízimo. É para isso? Isso aí que faz sentido. Para mim não faz o menor sentido. E algumas igrejas, gente, por não contar com isso, foi se vender para a política, vai se vender para o engajamento, vai se vender para o empreendedorismo, e de verdade essas coisas todas podem estar dentro da igreja, mas elas não falam mais do que a igreja, no nome de Jesus. Gente, o network precisa de igreja, a palestra precisa da igreja, vender alguma coisa precisa da igreja, movimentos precisam da igreja. Não tem legendário sem igreja. Se não tiver igreja, não tem movimento. E de verdade, o legendário devia mudar as coisas dele para sábado. Se ele quer amar mesmo a igreja, ele não devia ficar fazendo coisa no domingo não, porque domingo fica atrapalhando o culto das pessoas. E quem luta por você, entrega a Santa Ceia para você, é o modelo da palavra de Deus que faz isso para você. É o seu líder, é o seu pastor, é a sua Santa Ceia, é o lugar que você congrega, é o lugar que você é exortado, e é o lugar que Deus pode te exaltar. Vamos lá, alguém, gente? Agora eu não estou falando mal, tá? De nenhuma coisa que contribui para a evolução do homem. Só estou como um pai espiritual colocando as coisas em ordem, pelo menos nessa casa. Eu não tenho jurisdição para colocar no Brasil inteiro, mas nessa casa aqui eu posso fazer. Então eu estou convidando todos vocês. Quem de vocês tem dado só 1% da sua vida para Jesus? Quem de vocês tem dado 10%? Quem tem dado 19%? Deixa eu te dizer uma coisa, a medida de Deus mínima é 30%. A Bíblia diz que uma terra boa vai dar 30, 60 ou 100 por um, recalcado, sacudido e transbordante. Então todo mundo está abaixo de 30, gente. Está na hora de você virar recabita. Os recabitas estão na sua frente na fila do galardão. Vamos lá, alguém, gente. Sabe o que eu amo conversar com o assembleiano Roots? Porque ele é assembleiano, cara. E ele preserva fiel as coisas que ele aprendeu lá dos primeiros pais espirituais da Assembleia. Outra coisa que eu valorizo muito, eu sou amigo do Davizinho Miranda, como eles preservam em 16 mil igrejas a essência de muita coisa que Deus revelou para o Davi Miranda. Eu gosto de conversar com o presbiteriano, o cara que já senta e fala, Leandro, eu sou presbiteriano, calvinista, você é arminianista, não é mesmo, Leandro? Eu gosto de conversar, porque ele carrega uma cultura. Agora, gente, essa cultura de hoje em dia está gerando os trans-church. Parece igreja, mas parece cinema, mas é alguma coisa. Ah, eu sou evangélico, eu sou crente. Ai, profetiza o nome de Jesus, profetiza aquele marido para mim, em nome de Jesus, profetiza esse carro. Ai, onde puser o pé. Para com essa porcaria, gente, em nome de Jesus. Você sabe que o Senhor escolheu 12 tribos, não escolheu 13. Ele podia chamar Israel de uma tribo só, ele decidiu clã, famílias e decidiu tribos. O Senhor te fez para pertencer a algo, e você que está na poema, gente, em nome de Jesus, escuta o que eu vou falar, e não é poemeiro, e não vai ser, cara, em nome de Jesus, ora para Deus revelar onde está a sua tribo, porque senão você vai ser a tribulação, você vai ficar aqui sem ser a gente, e lá você não vai ficar, você não vai funcionar nunca. A gente é radical, irmão, a gente não gosta de 19%, a gente não gosta de 20%, é o mínimo do padrão das escrituras, ou você dá 30, ou você dá 60, ou você dá 100 por um, ou você dá recalcado, sacudido e transbordado. 19 não é aqui,
Não tem promoção de reino de Deus aqui, não tem dízimo de 8%, é 10%, está na Bíblia, gente, pelo amor de Deus. Hoje estão diminuindo o padrão para caber mais irmão. Isso não está certo. Os recabitas, eles estavam ali como modelo. Eles não eram nada, nem ninguém, filho de coisa nenhuma, vindo de lugar nenhum, mas Deus tinha uma promessa poderosa, porque eles eram obedientes e carregavam uma cultura. Ali estava Judá, ali estava Israel, e eles eram tudo, mas eles pareciam nada nem ninguém, sem rumo, sem direção nenhuma. Cara, e vou te dizer mais, tá? Nossa, hoje eu estou solto. Vamos parar com essa idolatria nesse exato momento, com a nação de Israel. O Senhor tem uma grande obra com a Palestina também, e com os árabes também. Quando Agar vai embora com Ismael, e Deus não deixa o menino morrer, e um anjo aparece e coloca um poço, e diz para ela que ele seria também uma grande nação. Deus também tinha abençoado árabes, Deus também tinha abençoado o palestino. Para com esse sincretismo, porque esse Israel que tanto a gente venera, ele é desviado de Deus. Ele não anda no Senhor segundo a palavra do Senhor, porque quem anda na palavra do Senhor, confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então um pedaço de terra não vai santificar nada, mas uma promessa de Deus vai santificar tudo. E a verdade é que se Abraão não pulasse a cerca, era só Israel que existia, mas ele decidiu que a mulher dele dar uma puladinha. Então nasceu também Ismael, e veio os ismaelitas, e de lá veio a Palestina toda, e de lá veio os inimigos que brigam pelas coisas que é do mesmo pai. O que foi isso? Desobediência. Então, no nome de Jesus, faça da sua casa a Jerusalém celestial, mas não ache que batismo lá em Israel vai ser mais unção na sua vida, mesmo porque tem até cara hoje que batiza sem uma unção nenhuma, autoridade nenhuma, sem vida com Deus. Isso é palhaçada, gente, isso aí não é evangelho, pelo amor de Deus, não me deixa pregando sozinho essa mensagem. Nós precisamos andar nas coisas do Senhor, conforme diz a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Então repete comigo, a partir de hoje, eu quero ter um novo nível, de buscar a palavra, de conhecer a vontade de Deus, e de praticar a vontade de Deus. Eu quero ser um tipo de recabita, posso ser pequeno, posso ser desconhecido, mas eu vou me manter na aliança da voz paternal da igreja de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Gente, deixa eu finalizar essa história dizendo uma coisa para você. Eu não sou o pai espiritual da Poema, tá? A Poema é uma voz paternal apostólica. Os homens que Deus tem levantado no nosso meio têm sido essa voz, como Dan Duque foi por muitos anos, como Schubert é nos últimos 15 anos, e Deus tem levantado. E às vezes você fala, Lê, mas por que não traz fulano e ciclano? Porque a gente tem muito zelo relacional. A gente não fica se relacionando com pessoas que a gente pode aprovar para o seu desastre. A gente tem esse zelo de não ser uma pessoa normal. E às vezes a gente conhece pregadores e pastores que são homens de Deus, que são uma benção, mas eles têm um coração mais plural, eles têm um coração mais aberto, e do nada vai parar no meio deles caras que não são igreja do Senhor, não têm aliança com o Senhor, e não honram as coisas de Deus. Então a gente trava. A gente não é xiita, esquisitinho, que não gosta de andar com ninguém. Nós somos como Elias, às vezes nos sentimos os únicos que servem a Deus, mas nós não somos infantis. Sabemos que existe 7.000 que não se dobraram a Baal, e esses homens que Deus separou é o povo remanescente fiel dos últimos dias, e nós oramos. Deus traz para a nossa vida aqueles que ainda não temos aliança, mas que têm aliança com o Senhor, e oramos também, tira da nossa vida, Deus, aqueles que parecem crente, que parece legal, que parece fofo, mas não é de Deus para a nossa vida. Deus abençoe eles na congregação deles, onde quer que eles estejam, em nome de Jesus, amém. Mas nós temos um propósito e queremos honrar uma cultura, em nome de Jesus, aleluia. Está feliz ainda? Põe a mão no seu coração para parecer que está acabando. Deus, faz de nós recabitas para esses dias. Homens que não estão preocupados com tendas, homens que não estão preocupados com o templo, homens que não estão preocupados com o profético, homens que não estão caindo nas provações.
e homens que não se embriagam com aquilo que é lícito para todo mundo, mas é palavra de Deus para nós não. Senhor, realmente essa mensagem não é sobre o vinho, mas é sobre a provação que Deus permite para aprovar os seus filhos. Deus, no nome de Jesus, se tem alguém aqui hoje que é 10% do Senhor, eleva ele para 30 pelo menos, Deus. Não deixa ninguém sair daqui abaixo do 30. Não deixa ninguém sair daqui abaixo do empenho. O empenho mínimo, Deus, é átrio, é 30. É varrer o átrio na eternidade. O nível 2, Deus, é 60. O nível 2 é santo lugar. O nível 2 é ministério. O nível 2 é mais alto. E o nível 3, Deus, é a missão 100%. É a noiva que está tecendo o seu vestido, que vai receber uma coroa e vai ser entregue para se casar com o Senhor Jesus e vai sentar em tronos e julgar as nações. Porque parece tão severa essa palavra, Deus? Porque o Senhor está ateando ainda mais fogo nos corações. O Senhor está aumentando as provações para aprovar irmãos com autoridade maior, com autoridade mais alta, Deus. Entra nos corações e começa a revelar. Deus abençoe a Assembleia de Deus, que eles permaneçam na palavra paternal que eles receberam há mais de 100 anos. Faz o mesmo com batistas e presbiterianos, Deus. E com cada denominação que tem crescido hoje na nação e nas nações, não faz deles, Deus, não permita só uma franquia, mas faz deles uma família espiritual verdadeira, onde existe uma voz como a de Recabe. Levanta vozes nesse dia de zum, zum, zum. Levanta mais pais, Deus, nesses tempos de 10 mil tutores. Senhor, no nome de Jesus, não queremos, ao fechar da cortina, ao apagar das luzes, que cada um vá embora, vai cuidar da sua vida agora. Nós queremos ser família espiritual. Faz da Poema, sim, Deus, um povo como o de Recabe. Não dado à embriaguez do mundo, não voltado às conquistas apenas aqui da terra, mas voltado a obedecer aos decretos apostólicos, proféticos, celestiais que o Senhor liberou para a nossa família. Faz da Poema Orlando, Deus, uma família espiritual genuína. Faz de nós aqueles que estendem as suas tendas para o órfão, a viúva e o estrangeiro. Abençoa aqueles que são mais capazes aqui, a abençoar aqueles que ainda são incapazes. Ensina aquele que tem muito a semear na vida daqueles que têm menos. Ensina, Deus, que o Senhor tem promessa, desde Jesus para cá, para o grego, para o árabe, para o palestino, para o judeu, porque sua palavra diz: todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Senhor, alcança os muçulmanos, alcança os africanos, os brasileiros, os hispanos, alcança, Senhor, toda a comunidade, Senhor Jesus, de imigrantes dessa nação, nos usa na vida deles, Pai. E Deus, pode provar as pessoas que estão aqui, Senhor, pode colocar vinho na nossa mesa dentro do templo, nós vamos rejeitar, Deus. Pode o Jeremias vir e fazer isso para a gente. Diversos vinhos já foram colocados nas nossas mesas, Senhor. O Senhor sabe que não somos perfeitos, mas a gente permaneceu fiel. Quanta gente aqui nessa manhã, Deus, permaneceu fiel, numa época que nem compensa. Quanta gente aqui está fiel, Deus, num tempo que isso nem traz honra. Quanta gente está aqui fiel, Deus, a uma voz do seu próprio pai, da sua própria mãe, que ensinou os caminhos do Senhor na nossa infância, adolescência e juventude. Quantos aqui estão numa palavra profética de seus pastores, de seus antigos líderes, eles os abençoaram, eles vai e conquista as nações, eles vieram em palavras de homens de Deus. Nós rejeitamos o paternalismo abusivo, mas nós amamos a paternidade espiritual bíblica. Deus é Abba Pai, Jesus é o Pai da eternidade, o Espírito é o Pai que nos adota. Portanto, Poema e muitos outros povos fiéis, remanescentes fiéis, precisam ser levantados nesses dias.
não como mais uma congregação de entretenimento, mas como uma família espiritual, que carrega para sempre o ensino genuíno das Escrituras, que tem sido dado pelo presbitério da igreja e pelos homens de Deus. Senhor, é o último clamor, não permita que a gente seja radical, fechado em nós mesmos, nem permita que a gente tenha orgulho de ser uma igreja que busca essa santidade. Sempre nos mantenha aberto a alianças e pessoas que o Senhor tem para nós. Sabemos que só seremos um reino se nos conectarmos com outras tribos. Que a Poema venha a ser uma tribo santificada ao Senhor, uma tribo com primícia, que honra a raiz, e então a árvore toda vai refletir Jesus. Não queremos misturar comida aqui, não queremos misturar alimento, só queremos respeitar a palavra que o Senhor deu para a gente. Independente de eu estar aqui ou não, Senhor, ou dos homens que hoje são influência para nós estar aqui ou não, mantenha a aliança que o Senhor fez com os nossos antepassados, até os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Faz de nós uma igreja fiel, faz de nós uma igreja como a de Filadélfia, mesmo com pouca força, fiel, sem negar o teu nome. Fortifica cada pessoa que está aqui, cada homem que tem fome e sede por justiça, cada mulher que tem fome e sede por justiça. Santifica, Deus, santifica essa família espiritual, santifica os homens que estão aqui como pais espirituais do seu lar, santifica as mulheres que estão aqui como as mães espirituais do seu lar, não só apenas físico, não só apenas provedores, mas espiritual, para a glória do teu santo nome. Levanta cada um aqui como sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo exclusivo de Deus, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Continue sua oração com Ele, se você recebe essa palavra.